se ouvir de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Paz do Senhor, Rodrigo. Paz do Senhor, Isabela, Evangelista Oyara, Apóstolo Marcos Beio, meu amigo, Deus abençoe. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Glória a Deus, presbítera Tamires aí com a gente também. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que Glória a Deus. escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, Glória a Deus. mesmo que ainda eu não Minha mãe já entrou. Cris, satisfação ter você com a gente, viu, Cris? Glória a Deus pela sua vida. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar. Vou dar mais um tempinho para mais algumas pessoas estarem entrando. Nem os meus pecados. Lembra, Senhor, Gilmara, Deus abençoe. os teus sinais. Que bênção, Gilmara. Deus abençoe. Que ainda és o mesmo que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol, sei que fará. Evangelista Alessandro, Ivani, Evangelista Fabiano, que satisfação, meu amigo. Prazer ter você com a gente. Glória a Deus pela sua vida. Presbítero Newton. Ô, meu amigo, quanto tempo, saudades. Deus abençoe tua vida. Presbítero Newton e Júlia nos assistindo lá de Sorocaba. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Thalita também, paz do Senhor, Thalita, seu esposo Wanderson, Deus abençoe. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu Vai filho, compartilhando aí, vai convidando mas ainda que pessoas essa aí para mãe estar assistindo essa venha live. esquecer dele, Tenho algo de Deus para liberar para vocês. esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Ele
gravado na palma de suas mãos, querido. Felipe, paz do Senhor, Felipe. Na sua mão. Felipe, Amanda, Deus abençoe. Olha, e o seu nome está escrito lá. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu povo. O Deus que foi capaz de fazer o sol parar. O Deus que foi capaz de fazer a sombra do sol retroceder. Ele é capaz de mover a terra. Ele é capaz de parar o tempo por tua causa. Se você crê nisso, então clame a Ele. Entra em juízo com Ele. Entra em juízo com Ele. Só mais um minutinho, nós já vamos dar início. Quero fazer uma oração com vocês agora em nome de Jesus, antes de liberar uma palavra para a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Ivana, Guilherme, Deus abençoe a vida de vocês. Léo, Sueli, que bênção ter você com a gente aqui. Evangelista Verônica, minha sogra também já conectada. Deus abençoe. Pastora Mari, glória a Deus. Paulinho, paz do Senhor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por Lu. Tudo bom, prima Lu? Deus abençoe. Irmã Marlene também que está entrando. Deus abençoe tua vida, irmã Marlene. Aleluia. Amém. Vamos dar início. Vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus. Quero pedir para você aí, onde você estiver, fechar os teus olhos. Quero clamar a Deus agora, em nome de Jesus, por cada vida que está entrando. Minha tia Maria José também, que está entrando aí, se conectando agora também. Deus abençoe, tia. Dá um beijo no tio também. Quero estar orando com vocês agora. Quero poder liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Algo que o Espírito Santo veio me ministrando durante esses dias. E eu creio que será impactante para nós, para a tua vida, em nome de Jesus. É algo realmente direcionador para a tua vida, tá? Então espero que essa palavra te abençoe, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Assim como me edificou. Oremos. Pai das luzes, eu quero louvar o teu nome por esse momento tão bendito, tão precioso, de estarmos aqui reunidos, ó Pai eterno, diante de ti, da tua presença, Pai. Estamos reunidos diante da tua presença, porque onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, o Senhor ali estará presente. E eu quero engrandecer ao Senhor por esta live, por cada vida conectada, Senhor eterno, nesta live, a minha família, amigos, irmãos em Cristo, que estão todos ligados neste momento, a cada sala de vídeo que foi aberta neste momento, de vidas que eu não conheço, de pessoas que eu não conheço, que o Senhor assim também possa agir com a tua misericórdia, com a tua graça, com a tua benignidade e bondade. Espírito Santo, é um domingo especial, um domingo de celebração, e nós estamos aqui reunidos para poder celebrar o teu nome, exaltar o Senhor, porque o Senhor é Rei, o Senhor é grande, Pai. Então, Deus eterno e poderoso, fala conosco, fala com as nossas vidas. Pela tua misericórdia, me coloco à tua disposição, para que o Senhor me use nesta tarde, para falar ao coração de cada um dos teus aqui, que estão assistindo essa live, ouvindo essa live, e onde chegar o som da minha voz, Deus eterno, que o Senhor se manifeste com sinais, com cura, Senhor eterno, com libertações, que o teu poder emane para louvor da tua glória. Eu te invoco, ó Rei da glória, eu te invoco, ó Santo Espírito, para que o Senhor fale através de mim ao teu povo que está aí atento para ouvir uma palavra, sedentos por uma mensagem do céu, do trono, uma mensagem profética. E eu me coloco à sua disposição
para ser um porta-voz para louvor da tua glória. Toma cada mente cativa, a cada pensamento cativo a ti, que toda atenção seja dada a esta ministração, a ti, essa palavra, em nome de Jesus, e que o teu nome, simplesmente, unicamente o teu nome, seja engrandecido, ovacionado, que os teus filhos possam sentir a tua presença, que os teus filhos possam sentir a tua glória, que os teus filhos possam sentir a unção do teu Espírito fluindo na vida deles para o louvor da tua glória. Eu te agradeço. Vai aplacando toda a malignidade, todo dardo inflamado, toda a seta do inimigo, toda a atuação do inimigo para tentar paralisar essa live, caia por terra em nome de Jesus. Toma o controle, esteja o Senhor à frente, vai o Senhor operando para a tua glória. Eu te agradeço e te exalto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero poder compartilhar aqui uma palavra com vocês. E eu creio que essa palavra ela vai falar com o teu espírito, porque eu quero falar de algo muito importante, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu quero que você, nesse momento, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 24, tá? Aí depois eu quero também estar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 15 e o versículo 21. Eu quero compartilhar algo com a vida de vocês aqui, em nome de Jesus. Eu estive aqui com a minha família nessa semana, na sexta-feira. Nós assistimos aí o filme Paixão de Cristo. Estivemos em família, assistindo esse filme, mostrando para os meninos, para as crianças, o quão importante foi o que o Senhor Jesus fez por nós, né? Que vai muito mais além do que uma entrega de chocolate, de ovos de Páscoa, de coelhos, né? Vai muito mais além do que uma data comercial. É algo espiritual, é algo sobrenatural, é algo que ecoa no mundo espiritual, é algo que é um sacrifício que continua vivo e ecoando nas nossas vidas. Então, quero poder falar um pouco sobre Jesus, eu quero falar um pouco sobre Cristo, falar um pouco sobre cruz, que isso é importante. O Evangelho é isso, o Evangelho é cruz. Então eu quero poder falar sobre isso hoje, em nome de Jesus, ainda que seja loucura para muitos, mas eu quero falar sobre a cruz, tá? Porque esse é um momento propício para as nossas vidas, para a gente tratar de assunto como esse, tá? Então eu quero ler com vocês, Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 24, eu acredito que já deu tempo de vocês estarem abrindo. Se você não está com uma Bíblia, preste apenas atenção na leitura, que diz assim o texto. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Toma a sua cruz e siga-me. Agora eu quero ler o Evangelho de Marcos no capítulo 15, no versículo 21. Evangelho de Marcos 15, 21 diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Eu vou repetir. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, Cirineu que era pai de Alexandre e pai de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Tá bem? Então fiquem atentos aí. Eu tenho um tema, né? Como eu tenho sempre de costume, quando eu ministro, eu trago um tema específico. E o tema específico para essa tarde é: quem carrega a cruz jamais volta para trás, tá? Quem carrega a cruz jamais volta para trás. Nós estamos aí celebrando a Páscoa, né? Infelizmente, muitos têm um entendimento errado sobre aquilo que é a celebração da Páscoa, o que nós chamamos da Pessachê, né? A Páscoa foi instituída por Deus através de Moisés, quando o povo estava ali debaixo do cativeiro de Faraó, no Egito, do déspota Faraó, em que o Senhor lhe enviou as 9 pragas, e a última praga, a 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos, que o Senhor instituiu a Moisés e Arão, sacerdote, sumo sacerdote, que o Senhor estava levantando para estabelecer sobre a terra, para deixar um legado. E o Senhor dá a orientação para eles que essa última praga seria uma praga fatal, que era importante que todos se reunissem em suas casas, que cada um tomasse um cordeiro, que imolasse esse cordeiro no sentido de matá-lo, né? Cortar pelo pescoço, e pegar o seu sangue e aspergir nos umbrais das suas portas, janela, nas vegas, enfim.
para que quando o anjo da morte passasse, ao ver a marca do sangue do cordeiro, né, ele viesse a passar direto e não adentrasse aquela casa para trazer morte, para trazer destruição. Então o Senhor trouxe essa instituição a Moisés de celebração da Páscoa. Então eles teriam que fazer esse ato, né, de poder matar um cordeiro, reunir as suas famílias, se alimentar daquele cordeiro ao ponto que não sobrasse nenhum pedaço da carne, que chamasse a quantidade de família correta para poder estarem celebrando. Também tinha ali o vinho, né, que era a representação da salvação, que é chamado de o cálice de Tziduque, né, que é o cálice da salvação. Tinha também os pães sem fermento, né, que era a representação do pecado do povo, e o fermento representa o pecado, e o pão sem fermento representava realmente o tirar do pecado, né, o limpar, né, o arrancar de todo o pecado, de tudo aquilo que era conotado como fermentação no meio do povo, né, por conta do pecado, da idolatria, enfim. E também, né, as ervas amargas, né, que simbolizavam e representavam o tempo que eles passaram de amargura quando eles eram escravos durante mais de 400 anos, a ponto de 430 anos de escravidão. Então Deus, ele traz isso, e nós sabemos que tudo que acontece no Velho Testamento, ou tudo que o Senhor Deus deu como direcionamento a Moisés e a Arão, tudo isso aponta para o Novo Testamento, é a sombra do Novo Testamento, é a tipologia bíblica, teologicamente falando. Tudo isso, o cordeiro representaria Cristo, o sangue representaria a libertação, a salvação. Então nós vemos isso no livro de Êxodo, que significa a saída em massa, que era a libertação do povo. O povo sairia daquele cativeiro, daquele caos completo que eles estavam passando, né? E o Senhor vai e institui a festa e a celebração da Páscoa, né? Então, por isso que eu falo que é muito mais importante do que chocolates. Esse momento é o momento em que nós temos que nos reunir com a família, nós temos que conversar, nós temos que falar daquilo que Jesus fez por nós, do sacrifício de Jesus na cruz. Temos que deixar isso como legado para os nossos filhos, porque foi essa a intenção de Deus. Quando Deus falou para Moisés e para Arão que isso teria que ser como estatuto perpétuo e que isso deveria ser contado a todas as suas gerações, isso não deveria ser esquecido de forma alguma. Então nós não devemos de maneira alguma se esquecer daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E por isso que é momento sempre de nós sentarmos, momento como este especificamente falando, de sentar com a nossa família, com os nossos filhos e começar a se lembrar do cuidado de Deus, do amor de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então isso não pode ser esquecido. De maneira alguma isso tem que ser invalidado. Então nós, como pais, como servos, como sacerdotes, como mulheres de Deus, como líderes, nós temos que ensinar a nossa descendência, a nossa geração, para que eles possam ensinar a nossa descendência, a nossa posteridade, enfim, para que possa deixar esse legado, para que isso nunca possa ser esquecido do que Jesus fez por nós na cruz. Tem um louvor que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, né? É nossa herança. Então nós não podemos esquecer da herança estabelecida por Cristo na cruz em nosso favor e para as nossas vidas, da libertação. Poxa vida, se nós começarmos a parar para pensar de tudo que o Senhor fez, nos tirando do lamaçal do pecado, eu mesmo, se eu for falar aqui o meu testemunho, a minha história, que Deus me tirou do pecado dentro de uma situação e me levou para a presença dele, hoje eu só tenho a glorificar. Por quê? Porque o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, me trouxe para a presença dele para servi-lo em honra como ministro de autoridade sobre a graça dele. Então nós temos que a cada dia celebrar a Páscoa, celebrar a vida, celebrar o poder da ressurreição, porque a Páscoa ela simboliza isso, ressurreição, o poder, a vida de Cristo sobre nós, porque outrora éramos mortos no pecado e por conta de Cristo nós temos uma vida e uma vida abundante, aleluia. E isso nós temos que entender, e nós temos que compreender que o sacrifício da cruz é muito importante para as nossas vidas e de maneira alguma podemos nos esquecer. Por isso eu quero poder aqui salientar, por isso eu quero poder aqui falar por vocês e pregar nessa mensagem para falar sobre a cruz, que é o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. É isso que eu quero falar para vocês. Aí eu lhes faço uma pergunta hoje:
o que verdadeiramente, para vocês, o que verdadeiramente a cruz significa? O que significa a cruz para você? Porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 24 que nós lemos, o que ele diz? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Escute, preste bem atenção. Nós sabemos que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, que Jesus é o único caminho que nos leva ao Senhor, ao Eterno, ao Criador. Escute, mas nós sabemos que antes de chegar ao Pai, precisamos primeiramente chegar até Jesus. E de que maneira? Como devemos fazer isso? De que forma nós temos que fazer isso? Por quê, pastor? Porque quando Jesus diz de se achegar a Ele, quando Ele diz achegue-se a mim, não é apenas de uma aproximação e um contato físico ou de pessoas que se aproximam dele por interesse. Quando Jesus ele fala sobre aquele que quer vir após mim, ele fala de algo muito maior. Ele está falando de relacionamento mútuo. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de conhecimento. Ele está falando de amizade. Então vai muito mais do que uma aproximação, vai muito mais do que um interesse próprio, vai muito mais além do que isso. Quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, ou seja, aquele que quer se relacionar comigo, aquele que quer ter uma intimidade comigo, um conhecimento a mais sobre mim, sabe? Aquele que quer ter uma amizade comigo, é isso que ele está querendo dizer dentro desse texto. Porque quando nós lemos esse texto, nós podemos ver que Jesus, ele diz algo muito importante. Ele fala assim, se alguém quiser, se alguém desejar, se alguém almejar vir após a mim, existem alguns pontos que nós temos que tratar aqui, que são 3 pontos importantes. São 3 itens que ele fala. Se alguém quiser vir após mim, nós estamos falando de 3 itens. Existem 3 itens que eu quero falar para você. O primeiro item é renunciar. O segundo item ele diz, tome a sua cruz. Olha que profético que ele diz. Aí depois ele fala assim, e me segue. Então ele diz, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. São 3 itens básicos e 3 itens importantes que nós de forma alguma temos que esquecer nas nossas vidas, porque o Senhor Jesus ele deixou isso como chave para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa chave precisa ser de impacto sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Veja bem, qual é o sentido de cada uma delas? Quando o Senhor diz de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e de me seguir. Qual que é o sentido de cada uma delas? O que o Senhor Jesus está querendo dizer dentro desse texto, dentro desse Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24 que nós lemos? Porque quando nós falamos de renunciar significa se abdicar de nossos desejos, se abdicar de algo, das suas vontades, é deixar de fazer aquilo que você tanto gosta, é estar sob uma nova direção, sob um novo comando, tipo assim, não sou mais eu e nem a minha vontade que prevalece aqui, é a vontade de Deus. E quando nós falamos de renúncia, em suma, resumidamente falando, significa isso. É você deixar de lado os seus desejos, é você deixar de lado as suas vontades, é você deixar de fazer aquilo que gosta para poder fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja superior e venha sobrepor aquilo que você tanto entende como algo que é melhor para você, dentro da sua perspectiva, dentro do seu entendimento e dentro do seu intelecto. O que é que Deus tem para mim e para você? Grandes coisas. E aquilo que Ele tem para mim e para você é muito maior. Mas para que eu possa viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso verdadeiramente renunciar à minha vontade para me submeter à vontade do Pai que está nos céus. Esse é o primeiro item. Aí depois ele fala sobre tomar sobre si
A cruz. O que Jesus quer dizer com isso? Tomar sobre si a cruz significa: eu estou disposto a sofrer rejeição, eu estou disposto a passar por situações de vergonha, de cansaço, de dor, tudo que sofreria literalmente carregando um enorme peso na cruz de madeira às costas, que era exatamente o que Jesus estava carregando sobre ele. Isso significa que carregar a sua cruz, carregar esse peso sobre si, é eu me identificar com Cristo e com os seus sofrimentos. A cruz, para os judeus daquela época, tinha um significado pesado e um significado de maldição. Se você for ler Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, quando se fala de morte de cruz, ou castigo de cruz, isso é um peso de maldição. Então os judeus, quando eles olhavam e enxergavam a cruz, eles entendiam que era maldição, era considerado maldito, por isso que estava passando por aquela situação. Agora veja bem, para os gregos, tá? Para os gregos, falar sobre a cruz já era completamente uma loucura, porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 21 e o versículo 23, apóstolo Paulo fala que para os gregos a pregação da cruz, falar sobre a cruz, era uma loucura demasiada. Era loucura falar sobre a cruz. E muitas pessoas não conseguem entender quando se fala acerca da cruz. Só que é o seguinte: não podemos de maneira alguma, não podemos de forma alguma negar que a cruz de Cristo significa dor, que a cruz de Cristo significa angústia, que a cruz de Cristo significa sofrimento, que a cruz de Cristo significa um sofrimento mental, um sofrimento psicológico, um sofrimento físico, espiritual, que a cruz de Cristo também significa aflição, abandono, morte. Não podemos negar isso. Só que também a gente não pode deixar esse outro ponto de lado, que a cruz, ela não apenas significa isso, ela vai muito mais além do que isso. Porque quando nós falamos sobre a cruz de Cristo, ou quando nós pregamos sobre a cruz de Cristo, nós estamos falando que a cruz, ela significa obediência. A cruz significa doação. A cruz significa compromisso. A cruz significa amor. E a cruz significa vida eterna. Então eu não vou pegar simplesmente esse sentido da cruz num ponto negativo e trazer isso para a minha vida como algo pesado apenas, porque ela tem um sentido espiritual muito enfático para as nossas vidas. Quando Jesus ele fala pegue a sua cruz, ele está falando de compromisso, ele está falando de amor, ele está falando de vida eterna, ele está falando de relacionamento, ele está falando de abandono, ele está falando de renúncia, ele está falando de perseguição, ele está falando de sofrimento, ele está falando de paz. Há algo englobado quando se fala de cruz grandioso, é um combo quando se fala de cruz. Mas por mais que tenha os pontos, posso dizer que negativos, existem também os pontos positivos e acumulativos para as nossas vidas, que para Deus faz muito sentido. Então, para muitos a cruz significa maldição, para outros a cruz parece loucura, mas para nós, servo de Deus, a obra da cruz, o evangelho da cruz, significa amor, significa compromisso, significa graça, significa poder, significa salvação, significa libertação. Então quando Jesus ele fala pegue a sua cruz, eu não estou dizendo que você será isento do sofrimento, da dor e da aflição. Não, você não vai ser isento. Eu até preguei isso na quinta-feira passada na live falando sobre resiliência. Você não está isento disso. Se você for carregar a cruz, você vai passar por situações de perseguição como Jesus passou. Passar por situação de dor, sim. De sofrimento, sim. De angústia, sim.
mas também você vai viver um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de poder de Deus, um tempo de avivamento, um tempo de libertação, um tempo de salvação, um tempo em que Ele estará contigo em todo o tempo. Por isso Ele diz: pegue a tua cruz e me siga, porque cruz significa renunciar às tuas vontades para se submeter completamente às vontades do Pai. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o significado da cruz, o verdadeiro significado, ou seja, aquilo que ela representa para ele, lá em 1 Coríntios, eu quero ler com você, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, olha o que diz aqui o versículo 1 ao versículo 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém ou não amém? Pregar sobre a cruz, falar sobre a cruz, carregar a cruz, renunciar, significa poder de Deus, significa o manifestar de Deus sobre a minha vida. Apóstolo Paulo decidiu pregar sobre a cruz. Apóstolo Paulo decidiu e optou porque ele sabia que era poder sobre a face da terra. Então falar da cruz nesta tarde, falar da cruz neste momento é falar do poder de Cristo, daquilo que Ele fez por mim e por você na cruz, daquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então quando eu falo disso, meu irmão, eu quero falar de algo tremendo. Eu quero falar sobre o poder de Cristo, eu quero falar sobre o Evangelho, eu quero falar sobre a paz, eu quero falar sobre a liberdade, eu quero falar sobre a salvação, eu quero falar que o Senhor Jesus cura. É isso que eu quero falar. Então nós precisamos viver tempos de renúncia e valorizar o Evangelho da cruz, a pregação da cruz, do Evangelho. Meu irmão, carregar a cruz significa obedecer. Carregar a cruz significa se identificar com Cristo, mesmo até a morte. Você está entendendo? Significa isso. E isso não é uma obrigação, você não é obrigado a carregar a cruz. Mas entenda, se você quiser vir até Jesus, ir até Jesus, você precisa tomar a sua cruz. Embora você não seja obrigado, mas a palavra do Senhor diz: ei, se você quer se tornar meu discípulo, tome a tua cruz e me siga. É necessário que você siga Ele. É necessário que você siga Cristo, mas para isso você precisa tomar a sua cruz, renunciar, obedecer, se abdicar daquilo que é a tua vontade, os teus desejos, os teus desígnios, os teus interesses. Eu quero dizer que os teus interesses ele tem que cair por terra. O teu desejo natural não pode prevalecer, o teu desejo natural tem que cair por terra, em nome de Jesus. Você tem que fazer com que a vontade de Deus se estabeleça. E o sentido de carregar a cruz significa abandono. Eu vou abandonar a minha vontade da carne, eu vou abandonar o meu pecado, eu vou abandonar os meus anseios, eu vou abandonar os meus desejos. Eu não quero mais ferir a Deus, eu quero um novo tempo, eu quero uma nova história, eu quero uma nova caminhada, eu quero ver um evangelho de poder, de graça, de misericórdia. Eu quero ver um evangelho de salvação, de libertação, de transformação, de luta, porém de vitória, de aflição, porém de conquista. Porque com o Senhor será diferente do nosso lado. Então nós precisamos aprender a valorizar o evangelho da cruz, a valorizar a Cristo. Aleluia! Porque somente desta maneira, dessa forma, nós podemos fazer parte de um verdadeiro evangelho. Não adianta eu querer fazer parte do evangelho de Cristo sem eu renunciar. Eu não posso fazer parte do evangelho de Cristo, seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, sem fazer a sua vontade. Eu não posso alcançar a salvação se eu não for pelo caminho da cruz. Eu preciso seguir
o caminho da cruz. Eu preciso carregar a cruz. Eu preciso me abdicar da minha vontade para que a vontade do Pai se estabeleça verdadeiramente na minha vida. Então você precisa renunciar. Você precisa carregar a sua cruz. E você precisa segui-lo de verdade. Não é ser um simpatizante de Cristo. Porque o que mais temos visto são pessoas que se tornaram simpatizantes do Evangelho. Simpatizantes de Cristo. E Jesus não está à procura de pessoas que simpatizam com o Evangelho, que simpatizam com Ele. Jesus está à procura de filhos. Jesus está à procura de discípulos. Jesus está à procura de pessoas que renunciam à sua vontade. Por quê? Porque Ele tem algo a fazer. Ele tem uma história a escrever para a tua vida. Ele tem algo para poder estabelecer e concluir na tua vida. Mas para isso você precisa seguir o Evangelho da cruz, carregar a cruz verdadeiramente, em nome de Jesus. Você precisa se aproximar dEle. Você precisa se achegar a Ele. Você precisa tomar a sua cruz. Você precisa renunciar, abdicar-se da tua vontade. Você precisa segui-lo. Meu irmão, primeira coisa que nós precisamos aprender quando nós falamos de sentido de seguir é que seguir a Jesus é um desafio para quem tem coragem. E se você é uma pessoa corajosa, que eu estou falando aí neste momento e que está assistindo essa live, eu quero dizer isso. Seguir a Jesus é para pessoas corajosas. Por quê, pastor? Por que é para pessoas corajosas? Primeira coisa, porque seguir a Jesus verdadeiramente significa que Ele se tornou tudo para você. É por isso que eu estou seguindo Ele. Porque Ele se tornou tudo para mim. Ele se tornou parte da minha vida. Ele é mais importante do que tudo e do que todos. Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos. Ele significa muito para mim. E só pessoas de coragem assumem isso. Então seguir a Jesus significa que Ele se tornou tudo para mim. Algo de maior valor. Seguir a Jesus é se esforçar para ser como Ele. Porque não basta apenas segui-lo sem ser como Ele. Nós temos que caminhar com Cristo e ser como Ele. Porque o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Então olha para mim e me imita, apóstolo Paulo estava dizendo. Então nós temos que se esforçar diariamente para se parecer com Cristo. Agora veja bem, seguir a Jesus é para quem tem coragem. E seguir a Jesus é para aqueles que desejam aplicar e aprender com as suas verdades da sua palavra. Porque nós precisamos aplicar. Não basta apenas ler. Se você não aplicar, essa palavra não terá sentido nenhum na tua vida. Então aqueles que querem seguir a Jesus têm que fazer com que essa palavra se aplique. E é um esforço diário que você vai ter que lutar diariamente. Meu irmão, caminhar com Jesus é aceitar a sua companhia sustentadora por meio do seu Espírito, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seguir a Jesus é ser compromissado com Ele e levar adiante o seu projeto, o Evangelho da cruz, e ser amado por Ele e amar ao próximo também, porque vai muito mais além. Meu irmão, então entenda que seguir a Jesus é ir onde Ele for. Onde Ele me enviar, eu irei. É servir a Ele com vontade, com anseio, com desejo. É ir a lugares onde Ele estaria e que muitas pessoas não querem ir. Então nós precisamos verdadeiramente guardar isso no nosso ser. Só que existe uma verdade aí. Existe uma verdade que eu preciso falar para vocês. Que são poucos que verdadeiramente estão dispostos a carregar essa cruz. São poucos a valorizar o Evangelho da cruz. São poucos que querem carregar a cruz. Poucos. Até porque muitos estão tirando os olhos de Cristo. Estão deixando de olhar para a cruz. Muitas pessoas cantando: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Só que isso é da boca para fora, não tem tido verdade. E esse louvor ele precisa ser uma verdade nas nossas vidas.
O evangelho da cruz precisa ser uma verdade, carregar a cruz precisa ser uma verdade. Por isso que eu estou dizendo que é para poucos, porque poucos querem carregar a cruz. Não querem se submeter à vontade do Pai que está no céu, através da cruz. Se Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, eu tenho que carregar essa cruz, deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade dele. E o que mais tem feito as pessoas deixar de olhar para Jesus, de olhar para a cruz, é porque elas não estão mais valorizando o peso e o sentido espiritual que está na cruz. Quando falamos sobre a cruz, porque parece que se tornou algo religioso, não é de cunho espiritual. Não é algo sacro, é religioso. As pessoas não se importam mais quando se fala da cruz, não há mais emoção. As pessoas não choram quando falamos da via dolorosa, quando nós falamos do Gólgota, de Jesus sendo crucificado, açoitado, sofrendo. As pessoas não sofrem mais com isso, não choram mais por isso, não se sensibilizam mais ao pregar o evangelho da cruz. Então o que eu quero poder falar para vocês neste domingo de Páscoa é: valorizem o evangelho da cruz. Existem muitas pessoas que valorizam tantas outras coisas menos o evangelho da cruz. E eu estou falando isso com toda a seriedade do mundo. Por quê? Porque aquele que carrega a cruz verdadeiramente, ele valoriza os princípios de Jesus e jamais ele olha para trás, ele jamais ele recua, ele jamais ele retrocede, porque ele ama a mensagem da cruz, ele ama Jesus, ele ama o evangelho. E aqueles que querem celebrar a Páscoa valorizam a cruz, valorizam o sacrifício, valorizam a Cristo. Você está entendendo? Por isso que eu digo que é para poucos. Quando eu creio verdadeiramente no evangelho da cruz, quando eu tomo sobre mim a cruz de Cristo para segui-lo, ela torna um sentido poderoso na minha vida. Ela traz um efeito glorioso na minha vida. É verdade. Quando eu começo a dar sentido e quando eu começo a valorizar de fato, veja bem, quando eu começo a valorizar de fato, quando eu falo de cruz, quando eu falo do evangelho, quando eu falo de Cristo, isso traz transformação na minha vida. Isso traz cura, isso traz libertação, isso traz restauração. Eu quero ler com vocês o evangelho de Marcos, no capítulo 15, novamente, porque eu quero que você acompanhe comigo essa história desse homem. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, que é um homem que entrou na história no momento em que Jesus estava sendo levado a caminho do Gólgota, ao lugar da caveira, para ser crucificado por essa via dolorosa. Jesus não mais suportando aqueles açoites, muitas chicotadas, muitas ofensas batiam nele. Então, para suportar ainda o peso da cruz não foi fácil. Aí o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que dentro da história aparece um homem chamado Simão Cirineu, que passava vindo do campo e era pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então, naquele momento, aquele homem aparece na história. E ele não aparece em vão na história. Veja bem, a Bíblia diz que esse homem era chamado de Simão Cirineu. Simão Cirineu. Cirineu não era um sobrenome dele não, tá? Só para que vocês possam entender, não era o sobrenome dele, tá? Algumas pessoas podem pensar que Simão Cirineu era o sobrenome dele, mas não era. Porque era um lugar, era uma região chamada Cirene. E Cirene era uma província que ela era localizada na região norte da África do Norte. E ela teve essa fundação pelos gregos em mais ou menos 630 a.C., que hoje é considerado a Etiópia. Agora guarda aí. Este homem era um judeu negro. E havia uma boa e excelente relação dos sirineus com os judeus. E os judeus de Cirene, eles tinham o mesmo direito da população nativa daquela região, onde ele tinha saído da casa dele para poder celebrar a festa da Páscoa. Preste bem atenção, havia um certo prestígio por parte dos judeus naquela época
no templo pela presença dos sirineus. Até porque havia uma sinagoga também específica que eram dos judeus sirineus, onde eles se reuniam para celebrar a Adonai, para celebrar a Páscoa. Então eles eram muito bem quistos, muito bem recebido pelo povo judeu, que abriram as suas portas para que eles pudessem estar lá. Havia um bom relacionamento entre os judeus sirineus com os judeus daquela época, que aí ali iam adorar em Jerusalém, e eles respeitavam aquela cidade e o povo daquela época. E olha que coisa interessante, havia sobre a população judaica dessa província, ela significava para aquele povo naquela época um motivo de orgulho de receber em sua sinagoga os visitantes de Cirene. Era uma alegria para eles, era uma satisfação para eles. Havia comunhão entre o povo judeu ali de Jerusalém com o povo judeu de Cirene, que é a Etiópia nos dias de hoje, na região da África. Agora escute, o que Simão foi fazer em Cirene? Perdão, o que Simão o Cirineu foi fazer em Jerusalém naquela época? O que ele foi fazer ali? Ele foi simplesmente participar da festa da Pessachê, da festa da Páscoa, que era muito importante para o povo de Jerusalém, que também era muito importante para os judeus de Cirene. Agora olha que interessante, aquele homem viajou mais ou menos 1.600 quilômetros da cidade de Cirene até Jerusalém para poder participar da Pessachê, da festa da Páscoa. Gente, isso é muito forte. Esta cerimônia para eles era muito importante e ela era comemorada uma vez ao ano, no chamado do mês de Abib. E o que é o mês de Abib? Que fica entre março e que fica entre abril. Mês de março e o mês de abril. E eles se reuniam no templo em Jerusalém e havia todo um ritual de celebração naquela época, na Pessachê. Então aquele homem de Cirene, Simão, viajou 1.600 quilômetros para poder participar desta festa de celebração da Pessachê, juntamente com o povo de Jerusalém. E o interessante é que nesse ritual, aqueles homens vestiam vestes brancas, e eles escolhiam um cordeiro sem mancha nenhuma, sem mácula nenhuma, e tanto as suas vestes, quanto aqueles homens, ou os cordeiros, as vestes daqueles homens ou os cordeiros eram analisadas antes dele entrarem para realizar o ritual da Pessachê. Eles avaliaram, ou seja, os sacerdotes, os levitas, eles avaliavam o cordeiro, se era um cordeiro perfeito, e se as vestes daqueles homens que iriam participar para entregar o seu cordeiro em ritual também estivesse tudo de acordo. Então era a sua vestimenta e era exatamente também ali o seu cordeiro. Tudo tinha que estar em conformidade, tudo tinha que estar de acordo com a lei. Aí depois desse ritual, eles iam, degolavam o animal, e o sacerdote pegava uma planta chamada de sopo, e ele pegava o sangue do animal e aspergia como um ritual na roupa branca daqueles homens para simbolizar o perdão do pecado. Ele pegava aquele cordeiro como sacrifício vicário, degolava aquele animal, imolava aquele animal, e o sangue era aspergido sobre as suas vestes brancas para simbolizar o sangue que estava do cordeiro sobre aquele homem e que representava o perdão pelo pecado. Escute, então imagine comigo, pensa comigo em nome de Jesus. Aquele homem, Simão Cirineu, estava chegando em Jerusalém depois de 1.600 quilômetros de caminhada. E eu fico imaginando
ele na entrada pela porta de Damasco, tirando as suas vestes sujas da viagem, se lavando e colocando as suas vestes brancas de linho fino para poder participar do ritual da Páscoa, para poder participar da Pessachê. Aí eu fico, gente, imagina comigo, ele se direcionando ao templo, ele tentando chegar ao templo com o seu cordeiro, com a sua veste branca, só que de repente ele está de encontro a um aglomerado de multidões, a um aglomerado de pessoas, e ele, o que eu vou fazer agora? Confabule comigo, viajem comigo na história. O que será que eu vou fazer agora? Como é que eu vou chegar até o templo? Como é que eu vou passar diante desse aglomerado de pessoas? O que será que está acontecendo para ter esse aglomerado de pessoas neste lugar? Eu preciso concluir o meu ritual de Páscoa. Eu preciso levar o meu cordeiro. Eu preciso imolar o meu cordeiro. Eu preciso que o sangue do cordeiro esteja derramado sobre a minha veste branca de linho puro. Eu preciso disso. E no meio dessa multidão que ele tenta passar, naquele aglomerado de pessoas, ele vai de encontro àquela situação, quando de repente Simão, ele olha aquela cena de Jesus, daquele homem, até então ele não conhecia e não sabia quem era Jesus. Ele se encontra, ele olha Jesus sendo chicoteado, esbofeteado, açoitado, humilhado, cuspiram nele, jogando coisas nele. Eu fico imaginando aquele homem, o que será que aconteceu com esse homem? Por que será que ele está carregando essa cruz? É um maldito, é um bandido. Só pode ser um bandido, só pode ser um maldito, só pode ser um condenado, sendo castigado pelo seu ato. Por isso que ele está carregando a cruz. Por quê? Por causa dos seus pecados. Ele pecou, ele feriu a lei, alguma coisa aconteceu com esse homem. E ele nem imaginava o que estava acontecendo e o que ia acontecer, o que estava por vir. Meu irmão, só que tinha algo diferente pendurado na cruz. Uma placa que estava escrito em hebraico, em grego e em latim. E eu fico imaginando aquele homem, Simão, olhando aquela placa escrita em grego, em latim, em hebraico, e ele olha aquela palavra dizendo Yeshua et Nazaret Melech Yudim, ou seja, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então fica imaginando, ele falou assim, o que é isso? Yeshua et Nazaret Melech Yudim, Jesus de Nazaré, rei dos judeus? Quem é esse homem? Que rei é esse que está sendo crucificado? Rei dos judeus? Rei dos judeus? Fica imaginando a mente daquele homem confusa. E ele olha Jesus carregando aquela cruz. E ele estava percebendo que Jesus não estava nem mais suportando carregar aquela cruz, porque ele já estava completamente machucado, ferido, desfigurado da forma humana. Até porque o profeta Isaías disse que ele ficaria desfigurado da forma humana. Isaías capítulo 53 fala sobre isso, que ele ficaria desfigurado. Então eu fico imaginando aquele homem olhando a cena daquele pobre coitado na visão dele, completamente desfigurado, ensanguentado, sofrendo, vendo carregar aquela cruz, e ele olhando aquela situação, quando de repente um soldado romano viu aquele homem. E quando ele olha aquele homem, que era exatamente Simão, que estava ali apenas para ver a aglomeração e por uma curiosidade, para saber o que estava acontecendo e até quem era exatamente ou supostamente aquele rei. Aí a palavra do Senhor diz que obrigaram Simão Cirineu a ajudar aquela pessoa, a ajudar aquele pobre coitado. E ele, sabendo que o exército romano, ele era truculento, ele era rigoroso, ele aceita a ordem que estabeleceram para ele, porque se ele falasse não, certamente ele iria apanhar, ou iria sofrer algum tipo de açoite. Então automaticamente ele vai e começa a ajudar a Jesus a carregar a cruz,
com um percurso até o Gólgota. Simão viu o sofrimento de Jesus. Simão viu de perto a dor de Jesus. E te digo mais, que depois que ele carregou aquela cruz, Simão Cirineu não foi mais o mesmo. Ele não foi mais a mesma pessoa. Eu vou te mostrar isso. Eu vou te garantir que ele não foi mais a mesma pessoa. Porque lembra o que eu disse aqui no começo? Aquele que carrega a cruz, aquele que se aproxima de Jesus e carrega a cruz, ele não é mais o mesmo. Ele renunciou, ele poderia ter saído correndo. Ele poderia ter olhado para aquele exército, não, sai fora e correr e desaparecer do meio da multidão, porque ninguém ia pegar ele. Mas ele deixou de lado a sua vontade e obedeceu. Lembra que eu disse, cruz significa obediência, ele obedeceu, ele foi lá. Ele obedeceu a ordem. Ele abdicou da sua vontade de não estar lá, mas ele esteve lá e carregou a cruz ao lado de Jesus. E ele viu de perto o sofrimento. Os olhos de Simão, o Cirineu, fitou completamente em Jesus. Então imagine a caminhada. Jesus nem conseguindo falar, ele só contemplando aquela situação, aquela caminhada. Agora veja bem, Simão, ele não participou do ritual da cidade. Ele não estava conseguindo participar. Acho que abortou a missão dele. Poxa, eu viajei 1.600 quilômetros para participar desse ritual. Será que eu vou conseguir lá no final? Será que eu vou conseguir ainda, depois de tudo isso aqui? Será que eu vou conseguir ir até o templo em Jerusalém ali e entregar o meu sacrifício? Será que eu consigo? Ai, meu irmão, mal sabia ele que ele estava carregando o cordeiro sobre os ombros. E que eu fico imaginando as vestes de Simão, toda suja com sangue do cordeiro. Aleluia! Ele não precisava mais participar de um ritual religioso. Ele não precisava mais participar de um ritual religioso e de levar o seu cordeiro. Sabe por quê? Porque ele estava participando de algo muito mais profundo. Ele estava carregando o cordeiro, e o sangue do cordeiro já estava sobre as vestes brancas de Simão, representando a purificação. Ele estava carregando a cruz, ele estava carregando o cordeiro, ele já estava em caminho do sacrifício, da celebração da Páscoa, sem ele imaginar que era muito mais além daquele ritual religioso. Ele nem imaginava que os seus pecados já estavam sendo perdoados naquele momento. Ele nem imaginava que os seus pecados já estavam sendo removidos, porque ele participou da cruz. Simão Cirineu carregou a cruz, carregou o cordeiro e caminhou para o sacrifício. Ele estava carregando o cordeiro pascual sobre o seu ombro, e ele estava sendo perdoado, purificado ali naquele momento. Aleluia! Ele nem imaginava que ia participar disso, ele nem imaginava, ele nem sonhava. E eu fico imaginando aquele homem olhando toda aquela situação. E ele chega até o ponto, ele chega até o caminho, e entrega a Jesus, e solta a cruz, e segue a tua vida. Fico imaginando Simão Cirineu olhando para suas vestes. O que eu vou fazer agora? Estão sujas. Só que ele já estava participando de algo muito maior, algo superior, e que ele não teria mais necessidade de realizar nenhum sacrifício com animal, porque Jesus foi o último sacrifício, o único e último sacrifício que não precisava mais de ter sacrifício animal. Ou seja, Jesus estava ali estabelecendo e mostrando, não precisa mais de sacrifício animal, eu me entrego como sacrifício, eu vivo como cordeiro para ser o único e último sacrifício. Aleluia! Não teria mais necessidade de Simão participar disso, mas eu imagino o impacto dele. Eu imagino o impacto daquele homem, de pessoas ali chorando, reverenciando, adorando ele, tentando, mas quem é? Quem é? Aleluia! Agora veja comigo, igreja.
esse homem teve a sua vida transformada. Esse homem chamado Simão, ou Simeão, enfim, ou Cirineu, ele foi impactado e ele foi transformado. Eu quero te provar, pelo poder da palavra de Deus, que não são as minhas palavras, mas a palavra de Deus, que Simão Cirineu, ele passou por um processo de transformação e ele se converteu ao Evangelho quando ele carregou o cordeiro sobre ele. Quando ele carregou a cruz, o coração dele foi arremetido a Cristo, o coração dele foi arremetido à cruz, o coração dele foi arremetido a Deus, o coração dele foi arremetido àquele sacrifício. Eu provo para vocês. Lá em Atos capítulo 13, abra lá a sua Bíblia, Atos capítulo 13, versículo de número 1, quero ler com você Atos capítulo 13, versículo de número 1. Olha o que diz Atos 13. Aí cabe a você entender essa palavra. Atos capítulo 13, versículo 1. Olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha que fala esse texto. Barnabé e Saulo nessa primeira viagem missionária. Olha a evidência. Porque quando o texto diz Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, quando esse nome Níger é mencionado aqui na Bíblia, também não é um sobrenome não, viu? Não é um sobrenome não. Era um nome muito comum usado para quem tinha a pele escurecida, ou seja, uma pele morena, uma pele negra, que era procedente da África, de Cirene. Então nós estamos falando desse homem aqui, Simeão, Cirene, o Níger. O quanto ele foi impactado e transformado e se converteu ao Evangelho, porque o coração dele se submeteu a Cristo, aquele sacrifício, e ele vivia uma vida transformada, em nome de Jesus. Agora, você quer ver algo interessante de que nós lemos? Lá em Marcos capítulo 15, versículo 21, olha comigo, olha o versículo 21, gente, nada é em vão, preste bem atenção, eu vou ler para que você possa entender. E obrigaram a Simão, Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, pai de Alexandre e de Rufo. Por que a Bíblia deixa bem claro? Por que o evangelista Marcos, porque o apóstolo Marcos, ele faz questão de mencionar dizendo pai de Alexandre e de Rufo? Por que ele faz isso? Por que ele escreve isso? Eu vou te provar por quê. Romanos, capítulo 16, versículo 31. Romanos 16, versículo 31. Olha aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é Romanos 16. Deixa eu ver se eu anotei certo. Romanos 16, 13. Isso. Romanos capítulo 16, versículo 13. Preste bem atenção à saudação de Paulo. Olha o que ele diz. Saudai Rufo. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Gente, apóstolo Paulo está falando de Rufo, irmão de Alexandre, filho de Simão de Cirene. O apreço que essa família, que Paulo teve por essa família, porque eles se converteram a Cristo. É por isso que o evangelista Marcos, quando escreveu essa epístola, quando escreveu esse evangelho de Marcos capítulo 15, 21, ele já escreveu bem depois, é claro, obviamente sabemos disso, mas ele já tinha conhecimento de quem era Rufo e de quem era Alexandre. Então, se nós pegarmos um texto e unificarmos ao outro, linkarmos um texto no outro, nós entendemos que Simão
os seus filhos e a esposa de Simão se converteram a Cristo, a qual o apóstolo Paulo tinha um apreço tão grande e ainda diz: tenho sua mãe, no caso mãe de Simeão, como minha mãe também. Por que eu estou te dizendo isso? Para provar que Simão, ele não veio na história em vão, porque Jesus tinha um plano na vida daquele homem, na vida de Simão, e o plano era de transformar a vida dele, de salvar a vida dele, de salvar a casa dele, através da cruz, através de Cristo, através do sacrifício, através do evangelho, aleluia. E Simão de Cirene, juntamente as suas esposas e os seus filhos Rufo e Alexandre, foram salvos, se tornaram servos, se tornaram eleitos de Deus, e abriram obviamente as suas casas para que o evangelho fosse proclamado, porque eles creram naquilo que aconteceu. Por isso que eu digo que aquele que crê no evangelho da cruz, que aquele que toma a sua cruz e segue a Jesus, nunca mais se torna o mesmo. Que aquele que obedece, que aquele que renuncia, que aquele que segue, nunca mais se torna o mesmo. Por quê? Porque o evangelho da cruz, porque Jesus, porque o sacrifício se torna uma evidência na sua vida, assim como foi na vida de Simão de Cirene. Aleluia! É isso que eu quero poder falar para vocês aqui nesta noite. Este homem, depois que carregou a cruz, ele nunca mais foi o mesmo. Ele imaginando que ia participar de um ritual religioso, mas ele participou naquele momento do ritual verdadeiro e único, aleluia, da celebração da Páscoa. E ele viu que o ritual não tinha mais sentido nenhum. Ele carregou o cordeiro. Ele carregou o cordeiro. É isso que eu quero dizer para a tua vida. É tempo de começarmos a valorizar a cruz. É tempo de você tomar sobre si a cruz. É tempo de você começar a negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar as suas vontades, para servir aquele que reina, para servir aquele que reina e vive para todo sempre. Você precisa guardar no teu espírito isso. Aquele homem não entrou na história em vão, ele entrou para deixar um legado. E todo aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz, segue a Jesus, valoriza o evangelho da cruz, valoriza Cristo, valoriza completamente o sacrifício, o evangelho, a salvação, meu irmão, tem como um legado na tua história e um memorial diante do altar de Deus. E quando você verdadeiramente entende isso, você está deixando um legado histórico na tua vida, um legado histórico que vai alcançar a tua casa, que vai alcançar a tua família. Ei, você pode estar na tua casa caminhando sozinho, sozinha, servindo a Cristo sozinha ou sozinho. Você que o seu pai e a sua mãe não serve e segue sozinho e fala assim: eu estou sozinho, não aguento mais essa caminhada. Eu quero te dizer, continua a valorizar o evangelho da cruz, continua a valorizar a Cristo, ao sacrifício de Jesus, porque vai ter ressurreição, porque vai ter vida, porque vai ter salvação na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai atuar dentro da tua família por conta da tua fidelidade, sim. O Senhor honrará aqueles que o honram, o Senhor alcançará aqueles que têm colocado o seu coração nele. E se você tem colocado o seu coração em Cristo, e se você tem colocado o seu coração no Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que o legado que você vai deixar para a tua vida, para a tua família, vai ser de impacto. E eu tenho certeza que o poder do evangelho vai trazer salvação na tua vida, vai trazer salvação na tua casa, vai trazer a salvação do teu marido, vai trazer a salvação do teu filho, vai trazer a salvação do teu ente querido, vai trazer salvação. Porque essa celebração da Páscoa que nós estamos realizando hoje aí, a Pessachê, significa livramento, significa amor, significa salvação, significa cuidado, significa restauração. Aleluia! Sabe o que o Espírito de Deus está soprando sobre o meu ser? Ele trouxe uma palavra dizendo restauração.
restauração. Deus vai começar a trazer restauração na tua vida. Deus vai começar a trazer restauração na tua casa. Deus vai começar a trazer restauração de casamento, em nome de Jesus. Deus vai começar a restaurar a tua família que estava desunida, em nome de Jesus. O amor será restaurado, a alegria será restaurada, o poder de Deus será restaurado, em nome de Jesus. Nós veremos a glória de Yeshua, porque aqueles que carregam a cruz, aqueles que valorizam a cruz, o evangelho da cruz, que negam as suas vontades, viverão a glória de Yeshua. Eu quero liberar uma palavra poderosa sobre a tua vida. A glória de Yeshua vai vir sobre a tua vida, a glória do Rei, a glória do Cordeiro virá sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu libero no Espírito essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Haverá um tempo em que veremos essa glória de Yeshua. Haverá um tempo em que nós veremos a glória de Yeshua. Ele vai fluir, ele vai operar, ele vai se manifestar. O Rei da Glória, ele vai agir de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Você vai ver pessoas que não querem saber do Evangelho. Vocês vão ver pessoas que não querem saber de Cristo. Vocês vão ver pessoas que zombam de Cristo. Vocês vão ver pessoas que vivem uma vida de religiosidade, a vida uma apenas de ritual. Vocês vão começar a ver as pessoas se voltar a Cristo, a se voltar ao Senhor, a se render, a se submeter, em nome de Jesus. Vocês vão ver pessoas que têm se submetido a deuses estranhos, a falsos deuses, a pseudos deuses, se converterem à verdade e reconhecerem Jesus como o único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Eu libero esta palavra pelo Espírito profético, porque eu fluo aqui no Espírito profético para liberar esta palavra na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. A glória de Yeshua virá. A glória de Yeshua virá. A glória de Yeshua virá com restituição. Você perdeu coisas. Você perdeu coisas. Você perdeu coisas, mas o poder da restituição e a glória de Yeshua virá para trazer restituição 7 vezes mais, em nome de Jesus. O Senhor está soprando no meu espírito. Haverá vida. Há situações de morte aí na tua casa, há situações de morte aí nas tuas finanças, há situação de morte aí no teu casamento, na tua família, nos teus sentimentos, mas o Senhor está dizendo: eu vim para que tenham vida e até abundância, aleluia. Ele está dizendo: se crerdes, verás a glória de Deus. Oh, sharamanda cataralabadaralabacaya shedebedeia sai lamanto de que diahas ribiki diamanchorebedeia mandagarras rabaya sedekef amante de que diafai laquiada subudiemenderre. Veremos a glória, veremos a glória, veremos a glória, veremos a glória. A nação que conclama a cruz verá a glória. A nação que conclama a cruz verá a glória. Aleluia. Por isso eu quero te dizer: não há mal, não há demônio, não há potestade, não há principados, não há enfermidade, não há Covid-19, não há vírus maldito que suportem a glória de Yeshua. Proclamem a cruz, proclamem o Evangelho, valorizem, peguem a tua cruz, se submetam, sigam a Ele, vão até Ele, em nome de Jesus, porque Ele virá e trabalhará em teu favor, em nome de Jesus.
Deus vai agir poderosamente na tua vida. Você que está ouvindo essa live, as salas que foram abertas, pessoas que eu não conheço que estão assistindo ou que vão assistir, eu quero te dizer, Jesus é a verdadeira Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa, o verdadeiro motivo de ser celebrado. Então proclamem a glória de Yeshua, proclamem a glória de Yeshua, porque a glória daquele que venceu na cruz virá sobre a tua vida, em nome de Jesus, e irá sobrepor todo o mal na tua casa, toda a malignidade no teu casamento, toda a malignidade na tua vida vai começar a cair por terra, em nome de Jesus. As trevas vão ser dissipadas, porque o Espírito do Senhor está me dizendo: existem lugares de trevas, mas a minha glória, proclamem a glória, proclamem a glória, proclamem a glória, proclamem a glória, proclamando a glória de Yeshua, a luz virá e dissipará as trevas. Vamos proclamar a glória sobre a nossa nação, vamos proclamar a glória sobre o nosso Brasil, vamos proclamar a cruz, vamos proclamar o Evangelho, vamos proclamar a Cristo, em nome de Jesus. Vamos proclamar o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, sobre as nossas casas, sobre a sua família, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Simão Sirineu foi impactado, a casa dele foi impactada, e a sua também assim será, em nome de Jesus. E eu não falo isso por emocionalismo, porque eu não ajo desta forma. Sou um pregador espiritual do reino de Deus. Eu não sou um ministro triunfalista. Eu sou um pregador do reino, um servo humilde de Deus, que está aqui para proclamar profeticamente sobre a tua vida, pelo Espírito profético, pela autoridade que há no nome de Jesus, que está sobre a minha vida, a qual Ele me ortogou para te dizer: proclame a glória na tua casa. A partir desta semana, comece a proclamar a glória de Yeshua na tua casa, em nome de Jesus. Começa a declarar, em nome de Jesus. Comenta aí, glória a Jesus. Comenta aí, glória a Jesus. Proclamem essa glória, proclamem essa glória, em nome de Jesus. É tempo de você começar a declarar isso, em nome de Jesus. É tempo de você proclamar isso. O sangue dele foi derramado. O irmão e amado Simão Sirineu teve o sangue de Cristo sobre as vestes dele, sobre a vida dele. E o Senhor está dizendo que vai derramar vestes, vai derramar o sangue sobre as nossas vidas, as vestes, para tornar purificado novamente. Se há pessoas que estão no caminho de pecado, de desobediência, de desonra a Deus, que tem vivido uma vida de malignidade, onde o diabo tem agido, tem trazido peso, tem trazido contrariedades, eu quero te dizer, em nome de Jesus, é tempo de você vir para a cruz, e é tempo de você que está afastado voltar para a cruz, em nome de Jesus, porque o sangue dele foi derramado. Aleluia. Deus quer te purificar e te santificar. As suas vestes precisam ser limpas, as suas vestes precisam ser santificadas, e o sangue do Cordeiro pode te purificar, em nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor com vocês agora. E se você que está aí na tua casa, que está por algum motivo afastado, ou que não está na presença do Senhor, ou que não conhece ainda Cristo, proclame a glória dele. Proclame a glória dele. Volte para ele, venha para ele. Coloca a tua vida no altar. Por quê? Porque ele quer escrever a tua história. Ele quer escrever porque ele tem algo a concluir na tua vida. Mas você precisa carregar a cruz, negar a tua vontade, negar a si mesmo, para estar com ele e segui-lo, para que ele possa estabelecer o querer dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sinto uma unção tremenda de Deus aqui, hein?
Sinto uma unção tremenda. Não sei se vocês sentem aí onde vocês estão, na casa de vocês reunidos, não sei, mas o que eu sinto aqui é real. A presença é real, a graça é real, o poder é real, porque eu estou proclamando a glória de Yeshua aqui na minha casa, com a minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você adore a Deus no teu lugar e proclamem: aquele que venceu, e se ele venceu, você vai vencer também. Se ele venceu, você vai vencer também, porque tudo isso foi por conta do amor dele na cruz. O Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, assentado no trono está. Declare aí: me ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Não é isso. Não são pessoas perfeitas. São pessoas que querem ser aperfeiçoadas nele, e somente na cruz, somente carregando a tua cruz. Santo Deus, de alguém tão falho como eu, Senhor, eu sei. Declare aí: Senhor, eu sei, é o meu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei. Obrigado, Deus. Senhor, eu sei. Seja impactado pela glória de Deus. Seja impactado pela glória de Cristo. Aleluia. Tu que faz, o Cordeiro que venceu. Aleluia. Rei dos Reis, assentado no trono está. Se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Só Ele pode te ajudar. É Ele que quer te ajudar nessa hora. É o meu amor, Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. Aleluia, Deus. Oh. Adore ao teu Senhor aí onde você está. Oh, foi preço de sangue, o sangue que te purifica, o sangue que te salva. Obrigado, Deus. Aleluia. O preço foi de sangue. Obrigado, Deus. Glórias ao nome do Senhor. Adore a Deus. Declare o que Ele é para você. Aleluia. Sei, é o teu amor. Tudo por amor a você. Tudo por amor. Obrigado, Adonai. Obrigado, Adonai. Aleluia. Glória a Deus. É pelo amor que Ele tem pelas nossas vidas. É por isso. É por isso. Então abra o teu coração no teu lugar em nome de Jesus e começa a repensar. O caminho da cruz te leva à salvação. O caminho da cruz te leva à libertação, à restauração. E é isso que o Senhor tem para a tua vida: restauração, libertação, salvação. Você pode olhar e falar: mas pastor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu sou falho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Ele quer
remover da tua vida todo o mal, toda a malignidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele quer remover. Ele trabalha em teu favor. Ele é um Deus de aliança. Desde a antiguidade. Ainda Ele é um Deus de promessa. Ainda não se ouviu. É um Deus que trabalha em favor. Sinta a presença de Deus aí. Feche os seus olhos. Aleluia. Se volte ao teu Deus. Confesse o nome dele. Arrependa-te do teu pecado. Oh, posso te ouvir. E o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Arrependa-te. Então lembro que não podes me esquecer. Lança o teu pecado no altar. Se o meu nome está Lança o teu pecado no altar. em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver. Eu sei, Deus. Sei que se levantarás em meu favor. Diga a Ele nessa hora. Lembra, Senhor, juraste o teu amor. E Nada, Senhor. pode mudar Nada. o que sentes por mim. Nem os meus pecados. Lembra, Senhor. Diga a Ele. Faz mais uma vez Os teus sinais. E saberão que ainda és o mesmo Deus. Adore ao teu Deus aí no teu lugar. Toma a tua cruz. Peça perdão. Volte o seu coração a Ele. Volte o teu olhar para a cruz. quando não Ele tem salvação, libertação. posso te ouvir. Ele tem restauração para você. E o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam dias tão escuro quanto a noite. Diga a Ele. Então lembro que não podes me esquecer. É uma tarde de quebrantamento. Se o meu nome está Aleluia. gravado em tuas É uma tarde de se render a Ele agora, onde você está. que ainda Oh, não consiga ver. sei que se levantarás Sei que se levantarás em nome de Jesus. favor. Chorecatarabacai. Lembra, Senhor, Oh, juraste o teu amor. e nada, meu Deus, Nada pode mudar. o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor. Aleluia. Uma vez Os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. que revelou a sua glória a Israel. Aleluia. E que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás Em nome de Jesus. em meu favor. Começa a clamar ao teu Deus da tua casa. Lembra, Senhor, Começa a recorrer ao teu Deus. teu amor. Ele é o teu advogado. Nada pode mudar Homem não te condena, demônio não te condena. Ele te justifica. meus pecados. Lembra, Senhor, Oh, Senhor. e faz mais uma vez os teus sinais. Obrigado, Jesus. E saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Ele ainda é o mesmo. Acaso Abra o teu coração no teu lugar. esquecer do filho que ainda Abra o teu coração no teu lugar. de forma que não se compadeça do filho do seu ventre, Se renda à cruz. mas ainda
esquecer. Oh, Santo Deus. Eu todavia não me esquecerei de ti. Diz Se renda agora. Se renda agora. Eis que eu te tenho Se submeta. gravado na palma de minhas mãos. Toma a tua cruz. Tem gravado na palma de suas Oh, mãos, Deus. querido. Todas as vezes que ele estende a sua mão para abençoar, ele olha e o seu nome está escrito lá. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Amém. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu Amém. povo. Renda-se a Ele. Capaz de fazer o sol Oh. parar. O Deus que foi capaz de fazer a sombra do Eu sol creio, Deus. retroceder. Ele é capaz de mover a terra. Ele é capaz de parar Aleluia. o tempo por tua causa. Se você crê nisso, então clama. Glórias ao a teu Ele. nome, Entra Deus. em juízo com Ele. Entra em juízo com Ele. Aleluia. Permita Deus trabalhar aí na tua casa. Começa a apresentar o teu ente. Começa a apresentar o teu filho. Começa a apresentar o teu marido. Começa a proclamar essa glória aí na tua casa. Em nome de Jesus. Porque a presença de Deus será sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Chorecataralabás. Oh Deus. Juraste e nada pode mudar o que sentes. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Carregue a cruz. Que ainda és o mesmo Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que nada pode mudar o que sentes, nem os meus pecados. Oh Deus, glórias ao teu nome. Eu creio, Deus, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Só creia no poder do teu Deus. Só creia na glória do teu Senhor, em nome de Jesus, e deixa Ele ministrar a tua vida. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês que participou desta live, que esteve conosco, que assistiu essa mensagem. Compartilha ela, em nome de Jesus. Marque alguém, em nome de Jesus, que o Senhor possa honrar cada vez mais a sua vida. Obrigado de verdade pela vida de cada um. Eu creio no manifestar do Senhor, eu creio na glória de Deus, eu creio no fluir do Senhor, naquilo que Ele liberou nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor está fazendo algo já. Eu creio que o Senhor já está fazendo algo na tua casa, já está fazendo algo aí na tua vida, já está fazendo algo a teu favor, em nome de Jesus. Só espera, só creia, só confia. Não vira as costas para Jesus. Não abandone o evangelho da cruz. Para outros é loucura, para outros é malignidade, maldição, mas para nós não. Para nós é a verdade, para nós é salvação, para nós é graça, para nós é justiça. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido a vocês de oração em nome de Jesus. Quero que vocês estejam em oração pela vida do seu Joaquim. Joaquim é o avô da pastora Jamile, que ele está com suspeita, de Covid-19, nada confirmado, tá? Ele foi parar no hospital nessa madrugada. A evangelista Verônica esteve levando ele ao hospital junto com o outro irmão dela, e ele estava com sérias dificuldades para respirar. Foi uma guerra, uma batalha. Segundo notícias da evangelista Verônica, ele está respirando melhor. Não é coronavírus, é uma suspeita, mas por conta disso ele está em isolamento, Mas que vocês possam estar orando pela vida do Joaquim, em nome de Jesus, o vô Joaquim, carinhosamente que eu o chamo, orando, intercedendo pela vida dele, que ele já tem, aí os seus 90 anos de idade, são 9 décadas aí, e nós sabemos que não é tão simples, a saúde é mais debilitada. Sabemos também que a imunidade já não é tão forte, não é tão 100%. Então que vocês estejam em oração, e certamente na quinta-feira que vem daremos notícias positivas
do milagre, do agir de Deus em nome de Jesus Cristo, tá bom? Glória a Deus por isso. Domingo hoje, se encerra o nosso jejum. Iniciamos na segunda-feira, foram 7 dias consecutivos de jejum, que nós estávamos em jejum, em oração, e eu quero agradecer a cada um de vocês que entrou nesse jejum comigo, que clamamos aí por santidade, por uma conexão, por uma aproximação com Deus. Eu louvo a Deus por cada um de vocês, tá? Obrigado por esse momento que nós estivemos em conexão com Deus através do jejum. Que Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês, tá? Tremendamente, obrigado, tá? Mas de contrapartida, nós iniciamos a partir de amanhã o nosso clamor. Serão 50 dias de clamor, tá? 50 dias de uma forma representativa pelo Pentecoste. Pentecoste significa 50º. Jesus, depois que ressuscitou, né, que foi no domingo de Páscoa, ele ficou ainda 40 dias com seus discípulos, e no 40º dia ele foi assunto aos céus, né? E depois 10 dias os discípulos clamaram pelo Espírito Santo, pela promessa, ficaram em Jerusalém no cenáculo buscando a Deus e foram revestidos do poder. Então nós vamos ficar a partir de amanhã 40 dias orando. São 40 dias em que nós clamaremos em casa, em nome de Jesus. O horário você escolhe, o momento você escolhe, mas que sejam 40 dias consecutivos de clamor e de oração, tá? Buscando pela tua vida, pelo ministério, pela IGAD, pelo teu ministério, pela tua igreja, pela igreja do Brasil, buscando pela nossa nação, buscando pelos nossos governantes, buscando por aqueles que trabalham na área da saúde. Você vai aí fazer com que o seu clamor seja extensivo, expansivo, tá? Mas que seja clamor, e principalmente buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, manifestar do Espírito Santo, a cura, a libertação, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, enfim. É o momento de buscarmos e clamarmos por avivamento em nome de Jesus, tá? Nesses 40 dias, os 10 dias nós estaremos realizando na IGAD, tá? Que eu creio que até lá nós já estaremos cultuando, né, na casa do Senhor, no templo do Senhor, em nome de Jesus Cristo, tá? Então serão 40 dias orando em casa, tá? Dentro do horário que você achar viável ou melhor para você, e os últimos 10 dias nós oraremos na IGAD, tá? Em nome de Jesus. Então você é nosso convidado para estar orando. Ah, pastor, eu moro longe, eu não consigo estar os 10 dias na IGAD, eu sou de outra igreja. Que você conclua os últimos 10 dias então na sua casa, tá? Mas você que é da IGAD e você que quer estar conosco de outra igreja, ou que não tem muita igreja, que tem a liberação do seu pastor para orar conosco durante esses últimos 10 dias, vem orar conosco. Nós somos um corpo, nós somos uma unidade, independente de ministério, de placas denominacionais, é o corpo, é o reino, tá bom? Então iniciamos a partir de amanhã esse momento de clamor, de oração, de intercessão em nome de Jesus, tá? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então vamos clamar em nome de Jesus, que Deus possa abençoar. Obrigado por cada um de vocês, mais uma vez, por cada vida aqui presente conosco nessa live, nas salas que foram abertas também. Obrigado, que o Senhor honre a vida de vocês. Nós nos encontramos quinta-feira que vem aqui nessa live, em nome de Jesus, às 8 horas, e terei ali uma palavra, uma alegria em poder compartilhar uma palavra de Deus com a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu passei um pouquinho dessa live hoje, foi 1h30, que vocês me perdoem, mas foi importante liberar essa palavra de uma forma bem detalhada, para que vocês pudessem entender a revelação que Deus me trouxe, né, em nome de Jesus, e esse momento de adoração também, mas que o Senhor possa honrar cada vez mais. Eu amo a vida de cada um de vocês, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E que o amor do Pai, nosso Deus, que o amor ágape de Adonai, que a graça de Yeshua e que o consolo do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. E se você que crê aí no teu lugar, diga amém. Se você precisar de uma oração, nos chame, tanto eu quanto a pastora Jamile, pelo WhatsApp, nos chama pelo Messenger, pedindo oração, que nós estaremos em intensa oração pela vida de cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Shalom.